Hoje a gente vai falar sobre uma outra coisa muito importante no governo de um estado, que é a separação dos poderes. Hoje, então, nós vamos estudar os três poderes. Quais são esses três poderes? Olhem aí o slide: executivo, legislativo e judiciário. Então, meu objetivo na aula de hoje é explicar para vocês por que existe essa separação de três poderes. Por que três poderes? Por que não um só? Por que não dois? Por que três? E depois disso, a gente vai estudar poder por poder. A gente vai ver quais são as atribuições do poder legislativo, as atribuições do poder executivo, o que faz o poder judiciário. Então, a gente vai tentar fazer um apanhado de tudo aquilo que significa esses três poderes e de tudo aquilo que eles fazem. Vamos lá. Antes de entrar no estudo específico de cada um dos poderes, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E eu espero muito que vocês respondam, ou pelo microfone, ou pelo chat, tá bom? Quem puder responder pelo microfone, eu prefiro. Se não puder, por favor, escreva ali. Prestem atenção na pergunta. Por que existe a separação de poderes? Por que nós temos três poderes? Por que não é um poder só? Por que a divisão dos poderes? Alguém saberia me dizer, alguém faz uma ideia do porquê os poderes são divididos? Eu não fazia a maior ideia. Beleza, Camille. Já já você vai entender, então. Tem alguém que saberia me dizer, faz alguma ideia sobre o porquê da divisão dos poderes? Por que nós temos executivo, legislativo e judiciário? Por que os poderes não estão todos nas mãos de uma pessoa só, por exemplo? O Augusto respondeu: para o poder não ficar concentrado em apenas um poder, ou seja, nas mãos de uma pessoa só. O Igor respondeu: evitar o poder na mão de uma única pessoa, concentrar. Deixa eu fazer então uma pergunta baseado nisso que vocês falaram. Vocês estão certíssimos. A divisão de poderes existe para que o poder não fique nas mãos de uma pessoa só. Mas por que eles não querem que o poder fique nas mãos de uma pessoa só? Qual seria o problema de o poder ficar nas mãos de uma pessoa só? Quais são os perigos de uma pessoa só decidir tudo? Por que vocês acham que é ruim o poder ficar concentrado nas mãos de um só? Isso, Igor, o abuso de autoridade. Muito bem. Se o poder ficasse todo nas mãos de uma pessoa só, pode acontecer isso que você falou, um abuso da autoridade. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Então, a divisão dos poderes existe para que os poderes não fiquem concentrados nas mãos de uma pessoa ou de um grupo apenas. A divisão dos poderes favorece um ambiente mais democrático. A divisão dos poderes dificulta a existência, por exemplo, de uma ditadura. Então, se os poderes ficassem todos só nas mãos do presidente, poderia acontecer uma ditadura, um abuso da autoridade, etc. Seria mais difícil de representar o interesse das pessoas, seria muito mais difícil ter uma democracia. Então, a divisão de poderes permite que não haja abusos, permite que as pessoas sejam mais representadas, facilita a democracia, ok? Então, por isso que existe a divisão dos poderes, para que não haja abuso, para que não haja ditadura, para que haja, sim, uma democracia, para que as pessoas sejam representadas nesses diferentes poderes. Olhem aí para o slide. Esse slide a gente chegou a trabalhar na aula passada, onde eu mostrei para vocês esses três edifícios. Os três ficam lá em Brasília. O primeiro edifício, ele representa o poder executivo. O segundo representa o legislativo e o terceiro representa o judiciário.
É nesse primeiro prédio, o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República e seus ministros, sua equipe. No segundo prédio, que é esse que tem esses dois pratos, um virado para cima e um virado para baixo, ali ficam os deputados, os senadores, etc. Então, ali fica o poder legislativo, as pessoas que fazem as leis e por aí vai. E no terceiro prédio fica a sede do Poder Judiciário. Ou seja, no terceiro prédio ficam os ministros do Supremo Tribunal Federal, o povo da Justiça. Ok? Vamos então começar a analisar esses três poderes. Vamos começar pelo poder executivo. Eu vou ler o slide para vocês e explicar. O poder executivo... Sim, eu vou explicar por que ele está aí. O poder executivo exerce a função de governo e a função administrativa, atuando direta ou indiretamente na execução de programas ou na prestação de serviços públicos. O poder executivo, ele é chefiado no nível federal pelo presidente da República. Por isso, nós temos aí a foto do Bolsonaro, que é o atual presidente do Brasil. Ele é o atual chefe do poder executivo na esfera federal. Então, deixa eu ler isso aqui para vocês. Esfera federal. Na esfera federal, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado por seus ministros de Estado. Gente, preste atenção nisso aqui. O poder executivo, ele não é feito só do presidente. O poder executivo é uma grande equipe, onde o presidente é o grande líder, tá? Então, quando a gente fala em poder executivo, na esfera federal, não é só o presidente. O presidente é o chefe do poder executivo. Ele é o cabeça do poder executivo. Ele é a figura principal. Mas, no poder executivo, nós temos uma equipe grande. Por exemplo, aqui, eu citei para vocês os ministros de Estado. Por exemplo, nós temos o ministro da Saúde, nós temos o ministro da Educação, etc. Nós temos vários ministros que fazem parte do poder executivo. Ou seja, o presidente escolhe esses ministros, ele escolhe quem vai ser o cara que vai cuidar da economia, ele escolhe o cara que vai cuidar da saúde, ele escolhe o cara que vai cuidar da educação. Então, o presidente, ele escolhe toda essa equipe que vai ajudar ele a governar o país. Então, o Poder Executivo Federal, nós temos o presidente, que é o chefe, e temos toda a sua equipe, como os ministros de Estado, escolhidos pelo presidente. Em sua função de vigiar e controlar os demais poderes, o Executivo tem o papel de nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, já vou explicar isso para vocês. O presidente, ele pode escolher, indicar alguém para fazer parte do sistema judiciário, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem esse poder de indicar ministros para a justiça. Além de participar da elaboração das leis por meio da sanção ou do veto aos projetos. Lembra que eu expliquei para vocês que quando vai ter uma lei para o Brasil, o presidente ele pode aprovar ou ele pode vetar essa lei. Tá? Então, o presidente pode dizer sim, essa lei pode valer no Brasil. Ou ele pode dizer não, eu não aprovo essa lei. Ele tem esse poder de participar do processo legislativo. E também da escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União. O presidente exerce ainda o controle supremo das Forças Armadas. Então, o presidente, olha como ele é importante, ele também é o líder das Forças Armadas da nação, ou seja, o chefe aí do exército, ele é o chefe de todo esse poder de fogo que tem o Brasil. Ele é o líder das Forças Armadas. Eu anotei aqui várias outras coisas que faz um presidente. Por exemplo, ele toma decisões sobre a infraestrutura da nação, sobre energia, por exemplo, decisões a respeito da energia elétrica, a produção de energia do Brasil e por aí vai. Ele define como que vai ser as políticas de saúde da nação.
Ele pode criar cargos, ele pode excluir cargos. Então, ele tem esse poder de criar novos cargos, de excluir cargos que já existem. Ele pode definir os rumos da economia da nação. Ele também faz a política externa. Então, no nosso caso aqui, o presidente ele se relaciona com outros países. Ele participa de reuniões da ONU, de órgãos internacionais, ele representa o Brasil perante os outros países, etc. Tá? Então, é isso que faz o poder executivo na esfera federal. O presidente é o chefe, é o líder, é o cara que governa a nação. Ele escolhe seus ministros, ele pode indicar ministros para o STF, ele pode criar cargos, ele pode excluir cargos públicos, ele toma decisões a respeito de saúde, de economia, ele representa o Brasil perante outros países, participa de reuniões, por exemplo, da ONU, e por aí vai, entre muitas outras coisas, tá? Eu estou citando alguns exemplos de coisas que faz um presidente, certo? Ele é a principal figura do executivo nacional. Até aqui vocês estão compreendendo, sim ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, prof. Ninguém quer perguntar nada? Não. Beleza. Gente, agora nós vamos entrar numa outra esfera. Será que o poder executivo é só a nível federal? Não. Existe o poder executivo estadual e existe também o poder executivo municipal. Prestem bem atenção nisso. Esse slide que eu estou mostrando para vocês agora é sobre o executivo estadual. Como vocês sabem, o Brasil ele é dividido em estados. Estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, do Acre, Rondônia, Paraíba, etc. O Brasil tem um monte de estados. E cada estado tem um governador, ok? Cada estado tem um governador. Olhem aí. Alguém sabe quem é esse cara que está na foto? Alguém saberia me dizer quem é esse cara que aparece na foto aí? Alguém conhece esse homem da foto? Fala aí para mim. Isso, Juan, é o Dória. O Dória é o quê? É o governador de São Paulo. É a Dória. Isso. Ele é o governador de São Paulo. O Dória, ele é o chefe do Poder Executivo estadual, tá bom? Então, reparem que nós temos o Executivo Federal, que é o presidente. Nós temos o Executivo Estadual, que é o governador do estado. E nós temos o Executivo Municipal, que é o prefeito. Já já a gente fala do prefeito. Vamos focar no governador. Eu vou ler para vocês. Esfera estadual. É exercido pelo governador, eleito para um mandato de 4 anos. O governador tem como auxiliares diretos o vice-governador, os secretários estaduais. O governador, então, ele pode também escolher sua equipe de trabalho. Por exemplo, foi o governador Dória que escolheu o secretário Rocieli, o secretário atual da Educação. Ele escolheu a sua equipe, os secretários que vão ajudar ele no governo. O Poder Executivo Estadual tem por princípios e objetivos o respeito à unidade da federação, a Constituição Federal e a estadual, a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais, entre outros. Por isso, o Estado exerce em seu território toda competência que não lhe seja vedada pela Constituição Federal. A organização político-administrativa compreende os municípios regidos por leis orgânicas próprias. Bom, como eu falei para vocês, existe uma terceira esfera, que é o executivo municipal. Alguém sabe quem é esse homem que aparece na foto desse slide? Pode ser. Isso, é o prefeito de Itápolis. Muito bem. O prefeito Edmir Gonçalves. Eu coloquei a foto dele porque ele é o chefe do Poder Executivo Municipal, tá? Eu vou ler aqui. O Executivo Municipal tem como chefe o prefeito, que é escolhido entre maiores de 21 anos para exercer um mandato de 4 anos. O chefe do Executivo Municipal tem como auxiliares diretos o vice-prefeito e os secretários municipais. Então, o prefeito, a mesma coisa. Ele pode escolher sua equipe de trabalho, só que o poder de ação do prefeito é só na cidade.
O prefeito, misericórdia, Jaiane. O prefeito, ele só pode tomar atitudes referentes à cidade. Então, no caso do prefeito de Itápolis, o que ele faz? Ele age em Itápolis. Ele governa Itápolis. Ele escolhe a equipe que vai ajudar no governo de Itápolis. Por exemplo, ele escolhe o secretário da Saúde, o secretário da Cultura, o secretário da Educação, pessoas que vão ajudar a governar a cidade. Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. O que é o poder executivo? Resumindo essa primeira parte. Ele é aquele poder que governa, que administra, que toma decisões sobre a saúde, sobre a educação, sobre a economia, etc. E nós temos três figuras principais no executivo. A nível federal, o presidente da República. A nível estadual, o governador. E a nível municipal, o prefeito. Certo? O presidente governa o Brasil inteiro, o governador o estado e o prefeito o município. Todos eles fazem parte do poder executivo. Na capital federal, o edifício da Câmara dos Deputados é o que parece com um prato de sopa com a boca para cima e o do Senado com a boca para baixo. Então, vamos começar falando do poder legislativo federal do Brasil, aquele que se refere ao Brasil inteiro. Nós temos ali uma divisão entre duas casas, duas partes. De um lado, nós temos os deputados federais e do outro lado nós temos os senadores. Então vocês estão vendo aí que no prédio tem um prato virado de boca para cima e um de boca para baixo? Parece um prato, né? Um para cima e um para baixo. Esse um que está com a boca para cima é o prédio onde ficam os deputados e aquele que está de boca para baixo é o prédio onde ficam os senadores. Vamos lá. Âmbito federal. Então nós temos aqui... Oi, pode falar. Tem uma pergunta. O que Pode é falar. senadores? Tá, eu vou explicar agora, beleza? Presta O que eles atenção. fazem? Presta atenção agora, nesse próximo slide, que agora eu vou explicar certinho o que fazem os deputados, o que fazem os senadores, quem são eles, beleza? Vai ficar tudo claro agora, ok? Âmbito federal. Então, nós temos um bicameralismo. O poder legislativo federal é dividido em duas partes, deputados e senadores. Então, nós temos dois grupos, tá? Dois grupos. Vamos começar falando dos deputados. Nós temos no Brasil 513 deputados federais. 513 deputados federais. É bastante gente. Eleitos para um mandato de 4 anos. Os deputados representam a população de cada estado e do Distrito Federal, proporcionalmente. Ou seja, o que quer dizer proporcionalmente? Estados com mais população têm mais deputados. Estados menores, com menor população, têm menos deputados. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, ele tem muitos deputados. Ele tem 70 deputados. Por que São Paulo tem 70 deputados lá em Brasília? Porque é um estado muito populoso, é o mais populoso do Brasil. E os estados menores, como o Acre, por exemplo, têm menos deputados. Então é proporcional à população. Mais gente, mais deputados. Menos gente, menos deputados. O mínimo é 8 deputados para os estados menores e o máximo de 70 deputados para estados maiores. Tá? E o Senado? Nós temos 81 senadores eleitos para um mandato de 8 anos. Aqui já tem uma diferença. Ó. Deputados ficam no poder por 4 anos. 4. Eles podem se reeleger, tá? Mas cada mandato é 4 anos. Já os senadores... eles ficam 8 anos. Então, quando você vota para senador, você está votando para o cara ficar 8 anos no cargo. Beleza? É o dobro dos deputados.
3 senadores representam cada estado e o Distrito Federal. Olha a diferença aqui também. Deputados, lembra que eu falei para vocês? Os estados maiores têm mais deputados, os estados menores têm menos. No caso dos senadores, não. No caso dos senadores, nós temos 3 por estado. São Paulo tem 3, Rio de Janeiro tem 3, o Acre tem 3, Amazonas tem 3, Rio Grande do Sul tem 3, cada estado, e o Distrito Federal tem 3 senadores. Ok? Até aqui vocês estão entendendo? Sim, pro. Agora, Camila, eu vou responder a sua outra pergunta. O que fazem, então, os deputados e senadores? Então, agora nós vamos entender o que faz o Poder Legislativo, beleza? Primeiro, elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Resumindo tudo, o Poder Legislativo faz leis, ok? O Poder Legislativo faz leis. Nesse trecho que eu li para vocês, tem vários tipos de leis diferentes. Eu não vou ficar explicando uma por uma, porque senão a aula fica muito extensa, tá bom? Então, isso aqui, ó, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, é tudo lei, beleza? Só que cada uma é um tipo de lei diferente. Se alguém tiver curiosidade depois, me pergunta ou pesquisa para saber a diferença entre essas leis. Mas o fato é esse, deputados e senadores, os dois, fazem leis, beleza? Segundo, o processo legislativo é exercido pelo Congresso Nacional sobre todas as matérias de competência da União, do Estado, ou seja, do Brasil. Então, eles fazem leis sobre o quê? Tá, eles fazem leis, mas leis sobre o quê? Eles fazem leis sobre questões tributárias, arrecadação e distribuição de recursos, ou seja, eles podem até fazer leis referentes a impostos, essas coisas. Leis e planejamento orçamentário, que define como que os recursos do governo vão ser gastos. Programas de desenvolvimento, criação de órgãos e cargos públicos federais. Eles fazem leis sobre questões monetárias, financeiras, cambiais, etc. Então, aqui são alguns assuntos sobre os quais eles fazem leis. Tá? Eles podem fazer leis sobre todos esses assuntos que eu citei para vocês. 3. Decidir sobre tratados e acordos internacionais. Autorizar o presidente da República a declarar guerra ou celebrar paz. Autorizar o afastamento do país do presidente e do vice-presidente da República por mais de 15 dias, etc. Enfim, são várias as atribuições do poder legislativo. Eles podem fazer leis. Por exemplo, se o presidente precisar sair do Brasil por mais de 15 dias, é o poder legislativo que vai dizer se ele pode ou não pode. Tá bom? Eles que autorizam se o presidente pode ficar mais de 15 dias fora ou não. Eles fiscalizam os atos do poder executivo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve um impeachment recentemente. Quem que fez o impeachment da presidente Dilma? Foi o Poder Legislativo. Segundo o Poder Legislativo, teve aquela questão ali das pedaladas fiscais, eles então abriram um processo de impeachment e tal. Eles podem fazer isso, tá? Eles ficam de olho no presidente. Se eles acharem alguma irregularidade no presidente, eles podem, então, até abrir um processo de impeachment. Então, eles fiscalizam o que faz o presidente também. Essas são algumas funções do poder legislativo. Fazer leis dos mais diferentes tipos, votar leis, aprovar ou não aprovar leis e tal. Eles cuidam do processo da elaboração das leis. Eles podem fiscalizar o presidente, entre várias outras coisas. Gente, só que o poder legislativo também existe nos estados e nos municípios, igual o executivo, né? Lembra que no executivo a gente tem, no Brasil, o presidente, no estado, o governador e na cidade, o prefeito? No legislativo também tem essa divisão, país, estado e município. Então, no país, nós temos esses dois, senadores e deputados, a nível federal. Os dois ajudam a decidir como serão feitas as leis e tal, e eles que fazem a legislação nacional.
No Estado também tem o poder legislativo. No caso do Estado, nós temos os deputados estaduais. O poder legislativo nos estados é exercido pelas assembleias legislativas. Os deputados estaduais são eleitos para mandatos de 4 anos, podendo ser reeleitos. Nessas casas, os deputados também produzem leis, avaliam a prestação de contas dos governadores, etc. Então, os deputados estaduais fazem leis, só que eles fazem leis só pro Estado. Por exemplo, os deputados de São Paulo fazem leis para São Paulo, leis que valem só para São Paulo, ok? E nos municípios nós temos os vereadores. O poder legislativo nos municípios é exercido pela Câmara Municipal, que fiscaliza os atos do prefeito, inclusive os das empresas administradas pelas prefeituras. O legislativo municipal faz leis para a cidade. Então, os vereadores, inclusive a gente vai ter eleição para vereador daqui a uns dias, os vereadores, eles fazem leis para a cidade. Eles fiscalizam o prefeito. Eles tomam decisões a nível municipal. Tá bom? Reparem que no slide tem mais detalhes, tá? Mas eu vou pular algumas coisas porque a aula já está começando a caminhar para o fim, tá? Para não ficar muito maçante. Vamos para o terceiro poder. Esse é o mais difícil de entender, na minha visão. Ficou mais claro que tu. Ai, a Jaiane entrou inspirada hoje. Esse terceiro poder é o poder judiciário. Eu acho ele o mais chatinho para entender, ele é o mais complicadinho para entender, tá bom? Vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo essa foto que eu coloquei desses caras com essa capa preta e tal? Estão vendo? Sim. Quem são esses caras? Alguém saberia me dizer? Os bruxos de Hogwarts. Tá, quase. Alguém saberia me dizer quem são esses caras de capa preta? Isso, Leonardo. A juiz? Eles são os ministros do STF. Ah, Eles são como juízes, só que o nome que eles recebem é ministros, tá bom? Os caras que fazem parte do STF, eles têm o nome de ministros. Ministros do STF. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são as 11 pessoas mais importantes do sistema judiciário, tá bom? Deixa eu perguntar para vocês. Esses caras são eleitos pelo povo, sim ou não? Na verdade, eles não são eleitos pelo povo. Esses caras, eles são indicados pelo presidente da República, certo? Daqui a uns dias tem um deles que vai se aposentar. E aí o presidente vai poder indicar um ministro novo. Esse poder, ele não tem eleições, tá? Eles são indicações e por aí vai. O Poder Judiciário, então, ele não tem votação. A gente não vai à urna escolher os membros do Judiciário. Diferente do Legislativo e do Executivo. A gente vota para presidente, a gente vota para prefeito, para governador, para deputado, para vereador, mas a gente não vota para o pessoal do Judiciário, tá? Vamos lá. A principal função do Poder Judiciário é defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça e resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade, através da investigação, apuração, julgamento e punição. Então, esses caras, eles são responsáveis por fazer justiça na nação. Eles são todas pessoas formadas em direito, tá? Todas pessoas com a alta formação superior, ok? Então, não pode ser qualquer pessoa que assume esse cargo. Tem que ser pessoas realmente capacitadas para aquela função. Tá? Então, os critérios para eles ocuparem essas funções, eles são muito rígidos, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora
como que está organizado o Poder Judiciário no Brasil? Então, aqui nós temos um esqueminha que mostra para vocês a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. Eu sei que está um pouquinho difícil para ver aí, mas tentem ver o slide, tá? Tentem ver. Ó, eu vou tentar dar uma explicadinha por cima, tá? Porque ele é bem complicadinho para entender mesmo. Para começo de história, reparem aí. Nós temos dois tipos de justiça no Brasil. Nós temos a justiça especializada e, do outro lado, nós temos a justiça que não é especializada, que é a justiça comum, tá? Ali ao lado, nós temos também a justiça federal, tá? Então, nós temos essa divisão, justiça comum de um lado e justiça especial do outro, tá? A justiça especial, ela tem 3 divisões. Tem a justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a justiça militar. A justiça eleitoral cuida de toda a parte das eleições, então ela só foca nas eleições. A justiça do trabalho foca em questões trabalhistas, em relações de trabalho. E a justiça militar foca nesse setor militar, tá? Então, a justiça especial, ela cuida especificamente dessas 3 áreas: eleições, trabalho e setor militar. E a justiça comum, justiça federal ali, ela cuida das coisas que não são nem eleitorais, nem trabalhistas, nem militares. Elas cuidam de todo o resto, tá? Na atividade que vocês vão receber semana que vem, eu vou fazer uma pergunta assim. O que é a justiça comum e o que é a justiça especial? Então, a justiça especial é aquela que cuida das eleições, do trabalho e do setor militar. E a justiça comum, ela cuida de todo o resto, de todas as outras matérias, de todas as outras questões, tá? Aí nós temos a primeira instância da justiça, depois nós temos a segunda instância, depois nós temos um terceiro nível, que é uma instância especial, e lá no topo nós temos o Supremo Tribunal Federal, que são aqueles ministros da foto, eu vou voltar naquele slide, que são esses caras que eu mostrei para vocês aquela hora, os da capa preta. Esses caras aqui, eles são o topo, são os cabeças do Poder Judiciário. Eles estão onde? Eles estão lá no STF, que é esse que está em primeiro lugar, tá bom? Então, ó, resumindo o Poder Judiciário, nós temos a Justiça Comum e a Justiça Especial. Aí nós temos primeira instância. Então, vamos supor que o Wesley cometeu um crime. Vamos supor que o Wesley cometeu um crime, tá? Onde que ele vai ser julgado pela primeira vez? Na primeira instância. Ele vai ser julgado pelos juízes ali na primeira instância. Depois ele pode recorrer para a segunda instância. Aí sobe. Depois ele pode recorrer na instância especial. E no máximo ele pode recorrer ao STF. Beleza? Bom, gente, eu não vou detalhar o Poder Judiciário porque ele é bem complicado. Eu só queria dar um panorama geral aí para vocês. Eles cuidam aí do julgamento, de fazer justiça, de investigar casos, de aplicar as penas. Então, por exemplo, eles que definem quantos anos a pessoa vai cumprir de cadeia, eles que definem se a pessoa vai pagar uma multa ou não, eles que definem se a pessoa, se ela cometer um crime eleitoral, se ela vai ser cassada ou não, tá? Então, o Poder Judiciário cuida da parte da justiça da nação. Resumindo tudo que eu expliquei hoje, nós temos, então, 3 poderes. O executivo cuida do governo, tá? O presidente governa o Brasil, o governador governa o estado e o prefeito governa a cidade. Então, o executivo, ele governa, administra, toma decisões sobre saúde, educação, escolhe a equipe que vai ajudar a governar, etc. O legislativo, ele faz leis. Ele faz projetos de leis, ele vota projetos de leis, ele fiscaliza os atos do Poder Executivo. E o Judiciário é o cara que julga. É aquele poder que
investiga, é aquele poder que denuncia, é aquele poder que define as penas, é aquele poder que tenta fazer a justiça na nação. Ok? Vocês conseguiram entender pelo menos o geralzão dessa explicação de hoje? Sim ou não? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ninguém responde. Então vamos lá. Só para terminar, então. Agora imaginem, gente, se não houvesse essa divisão de poderes. Imaginem se eu, por exemplo, eu, Renan, essa pessoa maravilhosa aqui. Imaginem se eu fosse uma pessoa que tivesse em minhas mãos o poder de governar, de fazer as leis e de julgar. Vocês acham que isso seria democrático? Não. Não, né? Isso não seria adequado. Isso já aconteceu na história e tem país até hoje que é mais ou menos assim. Onde uma Verdade? pessoa só, ela julga, ela faz leis, ela governa, ela administra, ela faz tudo. Que país Isso. que é, Pro? Oi? Que país que é? Eu falei sobre isso na aula retrasada. Eu citei países que ainda têm monarquia absolutista, como a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita é o chefão ali que concentra em si todos os poderes, tá? Isso já existiu muito na história. Então, para que não haja abuso, para que não haja ditadura, tem a divisão dos poderes. Se o presidente começar a abusar do poder, os outros dois poderes cortam as asinhas do presidente. Se o judiciário abusar do poder, os outros dois poderes cortam a asinha do judiciário. Se o legislativo abusar do poder, os outros dois poderes cortam as asinhas do legislativo. Então, um segura o outro. Um vai fazendo a fiscalização do outro, certo? E com isso o poder é dividido e a gente consegue preservar a democracia. Ok?